Gravando já? Gravando. Pessoal, então, muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer assim, imensamente, né, o convite para falar aqui no ICEI Talks, até porque, como eu estava a dizer antes do início da gravação, eu tenho um carinho muito especial pela interface entre o direito e a inteligência artificial, a tecnologia, uma vez que eu lecionei a disciplina de legislação aplicada à informática justamente no curso de sistemas de informação. Tenho visto aí que nós temos 2 alunos, né, do curso de sistemas de informação, e naquela oportunidade nós ainda não tínhamos um avanço tão profícuo da inteligência artificial como nós temos agora. Naquela oportunidade, só a título de notícia para vocês, sequer nós tínhamos ainda o marco civil da internet. Quando eu lecionava, né? Eu lecionei aqui no curso da unidade de Arcos, e o marco civil da internet, ele data justamente do ano que as nossas atividades aqui no campus do interior foram encerradas. Então, só a título de notícia, boa noite, professor Marco, inclusive, professor Marco Ei, Rodrigo. Marco. Eu estava falando aqui da minha paixão pela interface do direito e da tecnologia, justamente no período que eu lecionei no curso de sistemas de informação aqui do campus da unidade de Arcos. Ao qual o professor Marco era mesmo, Priscila. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá. Eu não vou ligar a câmera aqui porque eu estou naquele hospital de campanha, né, de batalha, porque eu estou com um bebê pequeno em casa, todo mundo aí acho que já sabe disso. Então, cumprimento aqui ao Willo que está mediando aí, não é isso? A sua apresentação. Isso. Cumprimento também a professora Priscila, que foi realmente uma importante colega lá dos tempos de Arcos ainda. Também estamos aí só com os privilegiados, né? Não é isso? A Amanda, o José Geraldo e o Bernardo. Até agora tá seleto o grupo aí, né? Sorte de quem está participando, né, Priscila? Não é isso? Isso mesmo. Mas aí pode ficar tranquilo que vai estar gravado aqui. Esse final de semestre está tendo banca e está todo mundo, cada um numa atividade diferente, né? Mas tem um Priscila, diferencial, não tem, Ilo? Tem um diferencial claro, de quem está assistindo aí agora. Acho que tem certificado sim, depois também, né? também. Até Tá uma bom. coisa interessante, Marco e Priscila, assim, só para contextualizar, a gente tem uma disciplina aqui que é dada pelo Sandro e pelo Hugo, se não me engano, de introdução a sistemas inteligentes, né? E nós tivemos muito aluno do direito fazendo essa disciplina, né? E eu achei, poxa, que legal, né? De uma outra área, a gente pensa às vezes que sistemas inteligentes é só o pessoal da computação que vai usar, mas não, é uma área assim que tá sendo muito importante, né, para vários setores, né? É isso aí. Olha, Justamente. gente, professor não pode ver um microfone que quer falar, né? Então eu já vou desativar o meu aqui. A noite é toda sua aí, Priscila, com a mediação do Ilo, tenho certeza que a gente vai ouvir boas coisas aí. Eu quero ficar ligadão aqui. Se eu não aprender direito, eu pergunto, tá bom? Claro. Vai ser um prazer tê-lo como interlocutor, Marco. Você Obrigado, sabe disso. gente. Obrigado. Um abraço. Então, um abraço. Na verdade, queria agradecer a presença do meu aluno, José Geraldo, né, o qual nós já dialogamos muito, inclusive apresentamos juntos um minicurso justamente sobre a inteligência artificial no processo, na ciência jurídico-processual. Então, na verdade, assim, recentemente nós temos visto, né, eu costumo dizer que o direito ele sempre está olhando no retrovisor, né? Enquanto as ciências da informação, da tecnologia, o campo de vocês é muito avançado e as alterações elas são muito rápidas. Ao contrário, no caso da ciência jurídica, né, que é uma ciência social aplicada, em tese, a gente só consegue regulamentar fatos pretéritos. Dificilmente a gente consegue fazer com que o direito ele regulamente fatos que ainda não aconteceram, né? Então, por isso que muitas das vezes, né, o que nós estamos a assistir hoje na contemporaneidade, na verdade,
para nós, no universo jurídico, é quase fruto de uma ficção científica, assim, de que no passado, se você me perguntasse, por exemplo, há 10 anos, quando eu comecei a fazer um mestrado em direito processual, e eu já era estudiosa da decisão judicial, né? Eu jamais imaginaria que hoje eu estaria aqui a dizer de uma possibilidade de um juiz robô decidir, né? Então, assim, a temática escolhida, ela veio justamente nesse momento em que nós estamos vivendo uma efervescência da influência da inteligência artificial aqui no campo do direito, né? Ora, de modo, vou dizer assim, de modo salutar, saudável e fazendo bem para as relações, ora, de uma maneira um pouco criticável. Inclusive, nós vamos ponderar essas questões aqui hoje, né, por ocasião dessa palestra, justamente porque, no tocante à decisão ser delegada à figura, vamos dizer assim, de um robô, para nós do direito causa uma certa estranheza, e é isso que nós vamos, sobre isso, principalmente, que nós iremos dialogar, tá? Antes, né, de falar sobre os temas principais aos quais eu me propus dissertar, brevemente só dizer, né, que eu sou professora da PUC Minas, né, já lecionei, como eu disse no início, no curso de Sistemas de Informação, a disciplina de Legislação Aplicada à Informática, leciono hoje disciplinas relacionadas à minha área de concentração, que é a ciência jurídico-processual, sou mestre em Constitucionalismo e Democracia e também advogada atuante no direito digital. Que é um campo, um universo no campo jurídico que está também com muita... tem crescido, né, potencialmente. Eu não sei como que eu faço para poder aumentar aqui a tela do slide, mas se eu não conseguir aqui no que está projetado, vocês estão conseguindo ver a projeção dos slides ou não? Não está compartilhando aí para vocês? Está compartilhando para mim, sim. Está compartilhando, só que está aparecendo bem pequenininho aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, não, então tá. Se para vocês o tamanho tá bom, eu já sei aqui o que eu vou falar, então não tem problema. Então, na verdade, quando a gente fala, né, de inteligência artificial... Boa noite, Luciene, tudo bem? Também minha aluna. Prazer tê-la aqui conosco, viu, querida? Quando a gente fala dessa interface entre a IA e o direito, né, nós temos que pensar o seguinte: quando se fala de uma máquina pensante, vamos dizer assim, qual que é o desafio, né? E aí eu estou falando como leiga, tá? Neste viés, o desafio da inteligência artificial, no que se refere à nossa abordagem, é justamente fazer com que, tanto que vocês têm, né, disciplinas relacionadas ao aprendizado de máquina, fazer com que a máquina, né, o algoritmo, ele seja capaz de criar padrões decisórios, tá? Mas, em última ratio, sempre o direito, como uma ciência conservadora que sempre a decisão final ficava a cargo e fica ainda a cargo da pessoa, né, do ser humano. Então, o que causa muita estranheza e assim uma das maiores barreiras que acreditamos que a influência da inteligência artificial encontrará no campo e no universo jurídico é justamente quanto a isso. É o fato de simplesmente você transladar, né, o poder decisório totalmente para o algoritmo, né, para programar uma máquina de modo que ela consiga criar uma decisão autônoma sem a influência, né, sem a participação efetiva do ser humano. Então, nós temos projetos nesse sentido, mas aí nós vamos dialogar justamente para a gente avaliar se isso é melhor ou pior, né, para nós enquanto sociedade, para a evolução aí da ciência jurídica atrelada aos avanços da tecnologia, tá? Então, aqui a inteligência artificial, ela vai ser aplicada ao direito, né, com uma combinação entre os conflitos, né, os conceitos, né, da inteligência artificial e a necessidade de características aí do direito.
Pois bem, antes de abordarmos, né, a questão relacionada ao decisor, né, enquanto um algoritmo, né, um programa desenvolvido para essa finalidade, nós já temos visto no campo do processo uma influência muito grande da tecnologia. Então, assim, o emprego da tecnologia no campo da ciência jurídico-processual não é novo, né? A lei que instituiu o processo eletrônico, ela é de 2006, que é o PJE, o chamado Processo Judicial Eletrônico. Então, nós estamos vivendo, e a pandemia acabou acelerando isso, né? Uma vez que foi necessário otimizar, né? E transformar aqueles autos físicos em autos eletrônicos, justamente por quê? Porque todas as audiências estavam sendo realizadas pelo meio eletrônico e não tinham condição das partes, né, e seus respectivos advogados consultarem os autos físicos. Os autos físicos, para vocês terem ideia, de uma justiça que já é morosa, que é lenta, né, cujo anseio de celeridade, né, é uma bandeira que vem sendo levantada justamente para abrir caminho para essa tecnologia, né? Porque uma das propostas da influência da inteligência artificial no campo jurídico é justamente conferir a almejada celeridade dos processos judiciais, de modo que eles não sejam julgados, né, com tanta demora, uma vez que nós sabemos que a taxa, nós sabemos assim, né, nós do direito, e aí falando para um público que não é da nossa área, só a título de notícia para vocês, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem elaborado relatórios acerca de mostrar estatisticamente o que a gente chama de taxa de congestionamento dos processos, ou seja, mostrando que entra na justiça mais ações do que os tribunais conseguem julgar. Então, nós temos, a gente diz que há um estrangulamento, né, do Poder Judiciário, uma vez que ele não consegue realmente, o número de juízes, o número de processos por juiz no Brasil assim, é humanamente impossível proferir os julgamentos na celeridade em que a Constituição apregoa, tá? Então, de certa forma, assim como acontece em várias outras áreas, nós sabemos que toda essa automação, essa influência da inteligência artificial, inclusive em outros setores e segmentos, faz com que, por exemplo, a máquina realize o trabalho de várias pessoas. Então, assim, nesse contexto aqui, tem sido muito bem-vindo todas estas empreitadas legislativas, normativas, no sentido de falar o seguinte, olha, a tecnologia é bem-vinda aqui, por quê? Porque ela vai otimizar o processo. Nós temos só também, porque eu adentrei nesta temática, neste particular, já existiam vários estudos que apontavam que o grande problema da morosidade da justiça seria justamente o quê? Seria justamente o que a gente chama de etapas mortas ou fases mortas do processo. Aqueles períodos em que os autos físicos ficam lá em cartório, lá no fórum, engavetados ou aguardando uma decisão, e isso acabava congestionando, né, o iter procedimental. Dessa forma, o PJE ele auxiliou muito, ele otimizou todos esses processos em que o feito ficava lá aguardando o manuseio, o manejo pessoal. Nós temos aqui, eu tenho alunos aqui do direito, por exemplo, que já fizeram estágio em secretaria, que muitas das vezes a gente brinca que o processo estava aguardando assim, bater um carimbo e mudar de box. E isso o PJE em muito auxiliou, e nós temos visto na prática como esse sistema ele operacionalizou uma celeridade que foi exponencialmente assim acelerada pelo momento pandêmico que vivemos e ainda estamos a viver, infelizmente, nesse sentido, tá? Pois bem, mas, e vocês vão verificar que nós temos vários dispositivos que já estão em funcionamento, né, em vários tribunais, aqui no Brasil e fora do país,
E geralmente eles são batizados com nomes de pessoas, né? Talvez um desafio aí de tentar gerar uma ruptura nesse estigma que nós temos acerca da máquina, né? Então, batizá-la com o nome de uma pessoa aproxima mais e, de certa forma, gera menos aversão, né? Causa menos estranheza no tocante aí ao que esse programa foi elaborado, né? E foi desenvolvido, né? Para qual função. Então, nós temos geralmente 3 frentes, né? Nós temos algumas frentes de alguns programas. Se eu estiver sendo a técnica nesse particular, Ilo, Marco, os demais aí da área me corrijam, né? Eu vou generalizar aqui, vou usar essa expressão de programa. Nós temos, por exemplo, Júlia, né? Júlia, né, que é um programa de jurisprudência elaborada com inteligência artificial. Qual que é o objetivo da Júlia? Vou chamar assim, né? Intimamente, Júlia. O que é jurisprudência, primeiramente, né? Para quem não é da área, é importante nós falarmos, né? A jurisprudência é um conjunto de decisões proferidas pelo tribunal, por um tribunal. Então, nós temos os tribunais estaduais, nós temos tribunais federais, nós temos tribunais do trabalho, e nós temos os chamados órgãos de cúpula. Os órgãos de cúpula, STJ, STF, que exercem a jurisdição a nível nacional. Em todos esses tribunais, nós temos reiteradas decisões em um sentido ou outro, né? Diferentemente das ciências exatas, aqui nós temos possibilidades, né, de várias decisões. E aí pode acontecer, por exemplo, da jurisprudência do Tribunal de Minas ser diferente, destoar da jurisprudência, por exemplo, do Tribunal do Rio Grande do Sul, ou seja, os desembargadores que atuam junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, por sinal, é tido como um tribunal super conservador, podem destoar, como destoam na prática, das decisões dos tribunais proferidas pelos desembargadores no Rio Grande do Sul, que é considerado, a nível nacional, um tribunal mais alternativo, menos conservador, numa análise geral, assim, a nível de Brasil. E por que nós precisamos de um sistema para otimizar isso? Né, sem querer denunciar aqui a minha idade, mas quando eu comecei a estudar e advogar, a jurisprudência, ou seja, se eu quisesse fazer uma petição, um recurso para o juiz e eu tivesse que colacionar um julgado de um tribunal, a nossa pesquisa era feita em livros, né? Nós tínhamos uma enciclopédia, vocês mais jovens talvez nem vão se lembrar, nem saibam do que eu estou a dizer, né? Nós tínhamos uma enciclopédia chamada Barça, né, Marco? Quem estudou para Barça não está muito novinho mais, não, né? Eu estudei. Então, assim, nós tínhamos a Barça do direito, que nós fazíamos a verificação manual da jurisprudência. Então, olha que, então, assim, hoje é surreal eu imaginar que naquela época em que eu comecei a estudar, eu precisava manejar uma série de livros físicos para poder buscar um julgado para instruir o meu pedido junto ao juiz, e hoje eu tenho a possibilidade, internamente, o próprio tribunal desenvolveu, né, uma ferramenta que já otimiza e já seleciona essa jurisprudência. Né? Para quê? Né? Qual que é a função? Olha lá, a Júlia, ela auxilia na pesquisa jurisprudencial e torna mais ágil o processo de localização dos processos sobrestados. O que é um processo sobrestado? É um processo que está suspenso, cujas decisões devam ser reformadas em função de um julgamento, de um processo judicial, tema pelo Tribunal Superior, que é a repercussão geral. Pois é. Tá vendo, Marco? Então, a Barça marcou a minha infância, assim, as minhas pesquisas. Ela me salvava também, exatamente. Ela salvava a gente. Hoje o pessoal aí usa como Google, Wikipedia, etc. Pesquisas também na época de faculdade minha, sem também denunciar a minha idade, eu me lembro que a gente, às vezes, tinha algum tipo de insight, queria fazer pesquisa quinta, sexta-feira à tarde, eu tinha que esperar a segunda-feira
para estar presencialmente na UFMG, para ir até a biblioteca com a carteirinha de identidade, pegar um periódico, por exemplo, ia até um xerox, se alegava cópia acadêmica, né, alguma coisa assim, podia tirar um xerox de fragmentos ali do texto, e aí sim, eu esperava 3, 4 dias para ler um artigo de 10 páginas, por exemplo, né? Hoje, se você quiser, você não espera. Né? Se você não quiser, assim, que eu aviso para os meus alunos também. Isso mesmo. Então, assim, esse manejo, né, que os tribunais têm agora, porque, assim, o que acontece, só para vocês entenderem também, porque a gente vai falar muito desse assunto, né? O que é uma repercussão geral? Todas as vezes que nós temos processos que chegam a Brasília, vamos dizer assim, notadamente no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o que acontece lá no Supremo? O Supremo tem 11 ministros. E eles não vão julgar causas do Brasil inteiro em todas as áreas, obviamente, né? Então, a legislação, a Constituição Federal, ela criou um requisito de admissibilidade recursal, ou seja, o recurso só sobe, o recurso só chega ao STF se a parte que está a recorrer demonstrar que aquela causa ela gera uma repercussão geral, ou seja, se eu tenho uma disputa individual, e vou usar aqui o professor Marco Rodrigo como exemplo, né? Digamos que nós sejamos partes contrárias em uma ação judicial. Se aquele processo diz respeito apenas a Priscila e ao Marco, esse processo não vai subir para o STF, porque o STF só vai julgar causas que interessam a uma coletividade, que tem uma repercussão geral. E hoje a seleção desse tipo de procedimento, de processo que chegou junto ao STF, é uma seleção realizada via inteligência artificial, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver que o próprio STF tem um dispositivo próprio para isso, tá? Daqui a pouquinho a gente fala disso. Temos também um outro segmento de inteligência artificial no campo do direito, né, que tem sido utilizado em várias esferas, mas aqui no nosso caso, como se trata de uma ciência onde nós questionamos muito a parte principiológica, aqui nós temos encontrado alguns conflitos, né? Nós temos o AMON. O que é o AMON, né? O AMON é um sistema de reconhecimento facial que foi implantado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e ele faz, né, por questões relacionadas à segurança, o reconhecimento facial de quem adentra junto ao tribunal. Então, qual é o problema disso, Priscila? Na verdade, nenhum, em tese, né? São questões que nós estamos a viver, até abrindo um parêntese, né? No passado, vocês não são da área, mas só para vocês entenderem, existe um termo que nós usamos muito no campo do direito, notadamente no campo do direito penal, que é uma palavra, um termo cunhado por um cientista chamado Jeremy Bentham, onde ele falava do panóptico. Ele criou um sistema de segurança na prisão, né, que é uma prisão redonda, onde o guarda, o segurança, ele fica no meio, e aí, como ele fica no meio, a gente vê isso muito em filme norte-americano, né, aquelas penitenciárias de segurança, né, e isso é fruto desse sistema panóptico, que é um sistema de vigilância onde, como a prisão ela é redonda, ele tem uma visão de 360 graus. O que isso tem a ver com tecnologia? Nós falamos no campo do direito que nós estamos vivendo um novo panóptico, né? O novo panóptico, por quê? Porque no campo da tecnologia, nós estamos com essa sensação de vigilância constante, nós, enquanto sociedade. Então, essa ideia de eu vou adentrar num recinto e eles estão fazendo o meu reconhecimento facial, eles estão me monitorando, tá? Isso fere, eventualmente, alguns direitos. Por isso que tem que ter lá assim, sorria, você está sendo filmado, eu preciso saber, eu preciso ter notícia de que isso está a acontecer, e mais, né? Nesses sistemas de reconhecimento facial, as questões que têm sido mais questionadas têm sido em relação aos mecanismos para barrar a pessoa. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente algumas discussões de pessoas negras que foram barradas
de adentrar um determinado local, né? Nós tivemos um caso que ficou emblemático, foi justamente uma instituição financeira, bancária, né? Nem foi dentro de um tribunal, mas que gerou todo esse constrangimento no seguinte sentido: peraí, por que será que o sistema ele está assim como o nosso processo penal ele é seletivo, nós sabemos disso, existem dados, né? Mas o sistema de reconhecimento facial ele está selecionando pessoas que supostamente não apresentam risco à segurança do tribunal, da instituição financeira, pela cor? Porque se assim for, isso do ponto de vista jurídico gera uma ofensa grave, uma vez que a pessoa pode acionar, inclusive judicialmente, questionando um ato discriminatório, por exemplo. Tá? São só algumas provocações que eu gostaria de realizar para a gente poder entender um pouco, né, dessa influência aí em várias vertentes da IA. Eu vou me permitir ser mais breve nestes pontos, né, que ainda não se fala do tópico central da nossa palestra aqui, para otimizar o nosso tempo mesmo. Nós temos um outro sistema que foi desenvolvido chamado ELIS, né, que ele vai realizar uma triagem das petições iniciais nos processos de execução fiscal, né, e se não houver nenhuma inconsistência, ele vai elaborar automaticamente uma minuta e encaminhar para a conferência do magistrado. Então, assim, ele faz um trabalho, né, o sistema ELIS, como eu disse, sempre batizando com nomes, né, de pessoas para dar essa sensação de aproximação. Ela vai transformar, como se fosse um filtro, né? Todas as vezes que você ajuiza uma ação, você precisa demonstrar alguns elementos que a lei exige. Digamos, a parte tem que ser legítima, o seu pedido tem que estar contemplado em lei, né? Imagine, por exemplo, você ajuizar uma ação, só para vocês entenderem, pleiteando uma dívida de jogo. No Brasil, não há reconhecimento jurídico para a dívida de jogo. Então, nesse caso, o processo vai ser barrado de antemão. Por quê? Porque o próprio sistema ele tem como cruzamento de dados a possibilidade de, não a ELIS nesse caso específico, porque neste caso específico só se trata de execução fiscal, que é quando o Estado está a cobrar, né, um débito tributário. Mas só a título de exemplo, para vocês entenderem o funcionamento, né, do que é barrar uma petição inicial, seria justamente nesse sentido. Olha, esse pedido aqui não está contemplado na lei brasileira, então vai ser exercido esse filtro justamente para efeito de barrar esse processo aqui o quanto antes, tá? Nós temos um outro sistema também que foi instituído no Tribunal de Justiça de Goiás, né, chamado Berna, tá? Que vai analisar também petições iniciais e verificar se há outros processos com pedidos semelhantes no Tribunal de Justiça. Agora, olha que interessante, tá? Que a gente precisa pontuar. Isso é tão importante no campo do direito que nós tivemos casos, por exemplo, de advogados que foram condenados por litigância de má-fé. Por quê? Porque a falta de cruzamento dessas informações de pedidos semelhantes, ela faz com que, manualmente falando, fique muito difícil de você vislumbrar que está acontecendo uma fraude. Então, eu vou exemplificar um caso que ficou bem emblemático no Rio de Janeiro, tá? Nós tínhamos uma determinada ação que foi ajuizada em relação ao direito do consumidor, uma esteira dessas de fazer academia em casa, né? Que depois vira o quê? Vira cabide de roupa, né? Suja. Ninguém faz esteira em casa, eu acho. E aí, de repente, esse produto ele veio com um vício, com um problema, e a advogada ajuizou uma ação pleiteando, né, a substituição, o ressarcimento em dinheiro daquele bem, tá? Só que o que ela fez? Ela ajuizou a mesma ação relacionada à mesma esteira em várias cidades do Rio de Janeiro, autos físicos. Nós ainda não tínhamos esse cruzamento de informações. E aí, a empresa, por via de consequência, como é uma empresa grande, ela não tinha o controle também desses processos. Então, chegava um processo lá, ela demorou a vislumbrar que era a mesma esteira. Então, foram ajuizadas mais de 200 ações em várias localidades distintas do Rio de Janeiro relacionadas à mesma esteira.
Tá? Depois a advogada, né, respondeu um processo disciplinar, foi condenada à litigância de má-fé, mas só para mostrar a vocês a importância hoje de ter já sistemas desenvolvidos para, quando chegar no tribunal um pedido que é semelhante a outro, que é relacionado talvez ao mesmo conteúdo, né, ao mesmo direito que estiver sendo pleiteado, o próprio sistema já barra, e aí caberá ao advogado demonstrar que se trata de uma outra situação, enfim, tá? Chegamos aqui ao Victor, né? O que é o Victor? O Victor é um sistema de inteligência artificial desenvolvido pelo STF, justamente naquele sentido que eu estava a dizer há pouco, para que ele exerça esse filtro também, né? Essa verificação de quais são as ações, os feitos que gozam dessa repercussão geral. Então, ele vai identificar se aqueles processos, né, aquela multiplicidade de feitos que está ali ajuizada, se de fato existe ou não a repercussão geral, tá? É questionável, tem sido questionada essa ideia, assim, do sistema fazer essa verificação? Sim, porém, só um parênteses aqui que eu gostaria de colocar. Por enquanto, né, por mais ousadas que sejam as iniciativas no sentido de desenvolver um algoritmo que decida totalmente, que fala assim, não, esse juiz é um juiz robô, esse juiz, essa máquina, ela é o juiz, ela materializou aqui, incorporou a figura do magistrado e vai ter o poder de decisão na mão. Tá? Isso a gente ainda não tem totalmente, né? Só para vocês entenderem, essa fase, quando há o julgamento de um recurso, é uma fase que nós chamamos de admissibilidade recursal, ou seja, o Victor, ele atua essencialmente nessa fase de verificação se aquele recurso vai ser aceito para efeito de, posteriormente, aí os ministros do STF fazerem o apreço do que a gente chama de mérito. O que é o mérito? É o que interessa, é o pedido do direito material. Né? Então, nós temos que discernir esses dois momentos. Né? Um momento é o momento de admissibilidade de um recurso, que é onde nós temos a influência maior, né, da inteligência artificial, e a posteriori, nós temos também a influência da inteligência artificial, mas em menores circunstâncias, tá? Com gradações menores. Enquanto nós temos uma gradação bem alta neste momento prévio, tá? Dos julgamentos, quando a gente tem a parte da decisão propriamente dita, ainda tem se dado ao ser humano esta função derradeira, tá? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para a gente pensar o seguinte, né? Eu vou até, em breve, publicar um livro que é fruto da minha dissertação de mestrado, onde eu investiguei justamente isso. Os meus alunos sabem disso, que eu sou uma crítica ferrenha à decisão judicial do ser humano, ou seja, no tocante à decisão judicial enquanto pessoa, tá? Existem elementos, existem questões e determinados pontos que o juiz precisa cumprir sob pena de quebrar sua imparcialidade. Ou seja, eu não estou aqui a dizer, e eu gostaria de pontuar isso, porque uma questão que a gente enfrenta muito é o seguinte, olha, por que vocês estão tão resistentes, vocês no campo do direito? Vocês já não criticam as decisões dos juízes, seres humanos, vamos dizer assim? Quem sabe a decisão das máquinas, elas não serão decisões qualitativamente melhores? Quem garante, ou por que essa como eu disse, nessa resistência, né? Nós temos em várias áreas, em vários setores, existem provas disso, né? Vocês poderão contribuir neste sentido muito mais do que eu, inclusive, demonstrações de como a máquina, vamos dizer assim, além dela conseguir fazer um trabalho muito, com uma rapidez ímpar, né, que nem se compara
ao manejo, né, a questão manual de individualização de análise, mas quem sabe a decisão do robô, vamos dizer assim, ela não será melhor, ou até que ponto eu posso dizer que ela será pior. Então, assim, nós estamos ainda no plano que a gente vai precisar de muita análise empírica mesmo, né? De testificação, de verificação de como que isso vai fluir. A tendência, o que nós temos assistido é a seguinte: existe uma tendência a que as decisões mais simples, elas que a gente chama de easy cases, né, os casos mais fáceis. Existem casos no direito, por exemplo, que eles são decididos tão somente com o que a gente chama de subsunção do fato à norma. Eu vou explicar. É um modelo de chave e fechadura. Digamos que ajuizou-se uma ação de alimentos, pedindo alimentos para o filho, que é menor, o pai não está pagando alimentos, e aí ajuizou essa ação de alimentos. Existe uma legislação lá específica de alimentos. Então, se o pedido é de alimentos e a lei contempla esse direito, por que não deferir? Então, é o que a gente chama de easy case, é um caso fácil, que talvez a máquina ali, né, com o algoritmo devidamente programado e tudo mais, conseguiria fazer quase que, dentro de uma linguagem de programação binária, quase que uma resposta assim, sim ou não. A lei contempla esse direito? Sim, então a sentença está aqui, pronto. Agora, nós temos os casos que aí, neste sentido, é mais complexo pensar em delegar a função judicante, o poder de decisão para a máquina, que é justamente o que nós chamamos de hard cases. Os hard cases, que são os casos difíceis, eles dependem muito, né, da análise do caso concreto, né, de verificação de provas. Então, é preciso fazer um juízo de valor interpretativo mesmo, tá? Eu vou citar aqui um exemplo, né, de casos polêmicos que foram julgados aí pelo STF, principalmente, só para a gente pensar se seria possível, talvez, um programa de computador decidir, né? Quando se fala de aborto, né, do feto anencéfalo, existem determinadas gestações que, desde o momento, né, em que há a concepção, via exames, já se sabe que aquele feto, ele por ter anencefalia, né, é uma doença grave, vai nascer sem cérebro, então possivelmente vai nascer e minutos ou horas depois a vida não tem possibilidade de continuar, isso do ponto de vista científico, tá? Muitas das vezes a mãe fala o seguinte: olha, eu não quero levar uma gestação que eu sei que não vai dar certo até o final, porque eu também vou sofrer, tá? E aí tem neste caso específico, um conflito de direitos, de princípios, né? Existe o direito à vida, que é um direito máximo, mas existe a dignidade da pessoa humana, a dignidade, a vida tem que ser uma vida digna. Aquela pessoa que vier a nascer, ela vai nascer e vai ter uma vida digna, vai ou não. Então, tudo isso precisa de uma análise concreta do direito como um todo, né? Não só de uma lei, um artigo de lei específico que vai estar lá e vai falar assim, não, é um modelo de chave e fechadura, tá aqui a resolução. Então, este é um exemplo de um hard case que dificilmente a gente poderia delegar, né, a função à máquina, até porque eu entrei nesse caso polêmico de um assunto que é bem complexo, né, porque abarca questões de ordem moral, de ordem religiosa, né, cada um tem uma interpretação acerca da referida questão que transcende muito do próprio direito, justamente pelo seguinte: imagine que o robô decida que pode abortar, neste caso. Imagine como que a sociedade, com quem que a sociedade vai tirar satisfação em relação à crítica? Consegue enxergar? A gente chama de accountability, que a figura do juiz, ela tem que, fisicamente, né, ele presta contas das suas decisões. O juiz é um servidor público que, quando profere uma decisão, ele está sujeito a sanções administrativas, disciplinares, caso ele usurpe do seu dever de imparcialidade, por exemplo, né? E aí estaria uma das grandes
barreiras que nós enfrentamos, e quando eu chamo nós, todos nós, enquanto sociedade, enquanto interlocutores deste assunto, nós enfrentamos neste caso, né? Como a quem responsabilizar? Quem será responsável pelo erro judiciário? Se porventura houver uma decisão que seja eventualmente totalmente proferida pela inteligência artificial, tá? E nós sabemos, e aí vocês com certeza melhor do que eu, que dependendo, né, da forma em que foi os algoritmos, né, eles foram programados, a própria máquina ela começa a ter um aprendizado, né, e ela começa a gerar os seus próprios padrões decisórios, né? Será quem eu vou responsabilizar? Vou responsabilizar, por exemplo, o programador, né? Então, assim, são essas as provocações, assim, nesse sentido. Mais adiante, nós vamos adentrar um pouquinho mais nisso. O STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, também tem um sistema chamado Atos, que faz também essa identificação no mesmo sentido, tá? Então, muda o nome, mas o objetivo é muito parecido, que é justamente fazer esse monitoramento dos temas repetitivos. O que são temas repetitivos? São aquelas ações que nós chamamos de ações em massa. Eu vou dar um exemplo de uma ação em massa assim, que abarrotou a Justiça Federal, a correção dos índices dos expurgos inflacionários que nós tivemos em planos passados, a questão do FGTS, a correção do FGTS, se faz pela taxa Selic, se faz pela TR. Então, assim, nós tivemos, logo quando nós tivemos essa dúvida, essa incógnita lançada na Justiça, no primeiro ano nós tivemos 40 milhões de ações que foram ajuizadas neste particular. Então, imagine, abarrotou. A Justiça, que já é morosa, que já estava totalmente congestionada, ela se tornou mais congestionada ainda, né, nesse sentido das ações repetitivas. Então, hoje a legislação permite o seguinte, o STJ ele separa, né, por meio da ajuda da inteligência artificial, um único recurso destes todos que foram ajuizados no Brasil, que são idênticos, que tratam da mesma matéria, da mesma temática, todos estes ficam suspensos, sobrestados, até o julgamento de um único recurso no STJ. À medida que só para vocês entenderem o que é temas repetitivos, que esse julgamento é proferido e o tema se repete em outras decisões, nós temos um efeito dominó, um efeito cascata, e aquela decisão ela vai ser paradigma, ela vai ser usada em todos os outros casos que estiverem ajuizados no Brasil por ocasião aí desse efeito dominó que temos, tá? Nós tivemos uma evolução do próprio Atos, que foi o seguinte, aí já tem o Sócrates 2.0, né? Que também foi desenvolvido no campo do próprio STJ, por quê? Porque o Atos já profere o Sócrates ele já profere uma decisão de admitir ou não admitir o recurso. Até colacionei aqui, olha, ante o exposto, né, com base no artigo 21, inciso 5º, né, acumulado com o artigo 253, parágrafo único, inciso 1º, ambos do regimento interno do STJ, não conheço do agravo e recurso especial. Então, quem não conheceu do recurso foi esta decisão, ela foi uma decisão totalmente proferida pela máquina, pelo Sócrates 2.0. Então, assim, tá decidindo o mérito? Tá decidindo o pedido? Não. É uma decisão, como eu disse no início, que se refere à admissibilidade do recurso, tá? E não ao mérito, não à questão, porque neste caso específico, a questão de fundo, o pano de fundo sequer foi apreciado. Por quê? Porque o recurso foi barrado, né? O recurso, vocês veem, verifiquem lá, falou assim, não conheço do recurso. Então, significa dizer que os ministros sequer terão acesso ao mérito, ao pedido central que está sendo feito neste caso, tá? Ademais disso, nós temos uma tendência que tem sido muito festejada assim, em outros países. Aqui no Brasil, nós ainda temos uma certa resistência, mas que também foi muito otimizada por este momento pandêmico, né, que vivemos, enfim, que é a chamada, as ODRs, né? O que são ODRs? Online Dispute Resolutions.
é uma forma de resolver os conflitos de maneira totalmente digital. No Brasil, nós já temos algumas plataformas, inclusive, nesse sentido. A mais famosa delas é chamada MOL, tá? Que é um site, chama Mediação Online. Então, hoje, a MOL, ela resolve os conflitos 100% de forma digital. Nós temos outros também, nós temos a Arbitrato, né? Que é um sistema também que foi desenvolvido para resolver o conflito totalmente digital, ou seja, a juízo máximo, você está com um problema, ao invés de você ir a juízo contratar um advogado, ir lá no fórum e fazer o seu processo, vamos dizer assim, você pode se valer, não que nas online dispute resolutions você não precise de advogado, tá? Mas você pode transpor esse conflito de um ambiente que está totalmente abarrotado, como nós sabemos, que vai demorar, você pode transferir isso para uma resolução particular, ou seja, você paga para resolver o seu conflito de maneira mais rápida e totalmente digital, sem sair de casa. Então, vai fazer audiência de conciliação, tudo sem sair aí da casa, né? Do seu ambiente, né? Isso facilita até o acordo, né? Nós temos estudos que apontam que o ambiente ele influencia muito o acordo. Então, por exemplo, digamos que você esteja eu vou só simular aqui uma situação para vocês entenderem. Quando nós temos conflito, litígio, né, uma lide, uma das questões que mais gera resistência é o comparecimento presencial no fórum, na audiência. Né? Por quê? Porque as pessoas elas têm medo primeiro de encontrar com a outra, que você está brigando. Imagina, ninguém vai para uma disputa judicial se tiver tudo bem. Então tem um conflito, tem uma briga ali. Né? E as partes, o que elas menos querem é encontrar. Né? Quantas vezes disputas relacionadas a direito de família, por exemplo, a gente tem que separar, porque às vezes tem conflitos que a pessoa, quando vê a outra, começa a agredir verbalmente e tudo mais. Então, de certa forma, o ambiente digital, ele proporciona uma ruptura também nesse momento de encontro físico, sabe? E isso facilita muito a resolução dos conflitos pela via do acordo, tá? Por isso que isso tem sido muito festejado, tem sido muito otimizado, tá? Na contemporaneidade. E já estou caminhando aqui para o final, né? Antes que vocês me expulsem aqui, né, Ilo? Nós temos, né, uma experiência pioneira na Estônia, tá? Que está desenvolvendo aí o primeiro juiz robô do mundo, né? Um país que, apesar de não ter tradição, um país pequeno, né? Não ter tradição nas ciências jurídicas como um todo, né? Quando se fala, a China tem várias investidas, a China já desenvolveu, por exemplo, um sistema para acusar totalmente digital, que é a figura do promotor de justiça, que acusa lá na China já há esse desenvolvimento, né, desse sistema que também faz essa acusação. Tem também na China, principalmente, né, porque por ser um país muitíssimo populoso e também com um volume de processos muito árduo, muito grande, todas essas investidas, né, de ter um juiz 100% digital, onde a tomada de decisão também caiba a ele. Então, existem várias iniciativas nesse sentido, mas a Estônia, ela despontou nesse contexto, tá? É um projeto muito ambicioso aí, justamente naquele sentido que eu já disse a vocês, tá? Na Estônia, o projeto é para que esse juiz robô, ele decida as causas menos complexas. Que aqui no Brasil, a gente poderia fazer uma analogia com os juizados especiais. Nós não temos os chamados juizados especiais de pequenas causas, né? Essas pequenas causas, que aqui no nosso país são as causas de até 40 salários mínimos, quando se trata de juizado federal, até 60 salários mínimos, que são causas que o legislador entende como causas de menor potencial, elas poderiam, na experiência pioneira aí da Estônia, serem resolvidas 100%
pelo juiz robô, sem a necessidade da intervenção humana no ato decisório, né, na tomada de decisão. Para mim, esse é o ponto mais nevrálgico da coisa. Por quê? Porque, como eu disse a vocês no início, né, sempre a IA tem sido bem-vinda no direito, mas assim, o último clique, a tomada de decisão, vamos deixar sempre para o ser humano ler, o ser humano testificar, verificar, testar se aquela decisão está adequada e se ele concorda, né, enquanto julgador. E aí, nesse projeto aí mais audacioso, nós teríamos totalmente a delegação para a figura da máquina, vamos dizer assim, tá? E o Hernani está perguntando aqui, Hernani, quem quiser perguntar, viu, gente? Já estou finalizando, já vou finalizar até com a crítica, que eu acho mais profícua nesse sentido. Vou mencionar daqui a pouquinho, viu, Hernani? Eu já estou finalizando aqui a minha fala. Então, olha só, qual que é o risco, né? Eu me apropriei aqui de uma fala de um professor que particularmente gosto muito, né? Um professor do mestrado, doutorado da PUC, no Direito, professor Dierle Coelho Nunes, e um estudioso neste segmento, né? Da influência da inteligência artificial na ciência jurídico-processual. E aí ele traz, né, em seu artigo, o algoritmo, né, o risco da decisão das máquinas. Qual é a crítica principal que o professor Dierle faz? Ele faz uma crítica muito naquele sentido que eu já noticiei a vocês, no que se refere a quem programa. Ou seja, nós chamamos de vieses algorítmicos. Ou seja, logicamente, por trás da máquina, houve alguém, um programador, alguém que colocou lá as variáveis, que elegeu, selecionou as variáveis que seriam utilizadas como para gerar os padrões decisórios daquele juiz robô, por exemplo. E aí, digamos, nós tivemos experiências, por exemplo, como nos Estados Unidos, nós já tivemos experiências no sentido, por exemplo, a questão digamos que nós tenhamos uma decisão que venha a ser prolatada, tá? Em um padrão decisório com a condenação de uma pena maior para a pessoa negra do que para a pessoa branca no mesmo crime. Isso já aconteceu. Tanto aí vocês me digam assim, isso acontece com juízes, pessoas físicas, me permitam a redundância, né, humanos, já que nós estamos aqui a fazer uma interface com a tecnologia, acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. Por quê? Porque nós temos uma diferença muito grande entre imparcialidade e neutralidade. O que se exige do juiz é que ele seja imparcial. O que é um juiz imparcial? É um juiz que não vai pender para nenhum lado, mas não exige do juiz que ele seja neutro. O que é isso, Priscila? Não se exige do juiz, por exemplo, imagine uma juíza, né? Uma mulher julgando um crime de estupro. Vocês acreditam que haverá a neutralidade? Ela pode ser imparcial, mas ela é mulher. Possivelmente ela se colocará no lugar da vítima e isso vai, de certa forma, influenciar a decisão. Do mesmo modo que se eu tiver um juiz racista, vamos dizer assim, isso pode influenciar a decisão, ele pode pesar a mão no tocante à pena aplicável à pessoa cuja cor da pele seja negra em detrimento de um branco, pode acontecer? Nós temos visto acontecer em alguns casos, e aí eu poderia relatar aqui vários casos, inclusive convido depois, quem quiser, né, aprofundar um pouquinho a leitura do meu livro, que em breve será publicado, onde eu abordo mais desses casos. Então, assim, na verdade, o ser humano também, no tocante à decisão, ele também pode ser influenciado por outras questões alheias ao processo. É isso que eu gostaria de frisar. E aí, por que nós vamos exigir da máquina que assim também não o seja? Tá? É neste contexto. Porém, a questão que causa mais estranheza aqui para nós, né, e dificuldade até de passar pelo crivo constitucional, como eu disse anteriormente, é na questão da responsabilização.
Por quê? Diferentemente de um juiz, onde eu posso recorrer da decisão dele e dizer o seguinte, olha, a decisão desse juiz, ela quebrou, ela feriu este ponto, uma vez que ele deixou transparecer no tocante aqui da decisão as suas preferências, né, pessoais, e isso não é desejável, né, e não é adequado perante a lei, vamos dizer assim, quando, imagine, né, hipoteticamente, se essa decisão fosse proferida 100% pela máquina, com quem eu ia reclamar? A quem eu deveria reportar esse problema? Como eu perguntei no início, será que eu tenho que ir no programador? Será que eu tenho que perguntar assim, quem programou essa máquina e colocou esse ponto aqui, essa variável? Então, neste sentido, nós sabemos, né, que nós estamos longe assim desse modelo, né, onde a tomada de decisão interina, né, 100% seja feita pela máquina, mas é só mesmo a título provocativo, para a gente refletir. Né? E nós sabemos, por exemplo, que hoje, né, ainda que a decisão ela seja elaborada com o uso de uma tecnologia, quem assina, quem valida a decisão é uma pessoa, né? Podendo, portanto, discordar integralmente, né, e proferir outra decisão, se for o caso, tá? Então, são essas, assim, as considerações, né? Queria agradecer muito. Estou vendo que o Bernardo também já está aí comentando alguma coisa. Daqui a pouco eu te respondo, viu, Hernani? Eu deixo aqui o meu Instagram, quem quiser me seguir, geralmente eu posto algumas coisas lá, também meu e-mail, né? E fico à disposição aí de cada um de vocês para eventuais dúvidas e questionamentos aí que se fizerem pertinentes. Reforço aqui, finalizando, né, agradecendo na pessoa do professor Ilo o convite para estar aqui nessa noite, que foi muitíssimo prazerosa, assim, para mim. Eu amo falar desse assunto e ainda sou, assim, na verdade, meus estudos são bem embrionários ainda, e espero ter contribuído neste sentido aí das provocações. Eu costumo dizer que palestra boa é aquela que você sai com mais perguntas do que respostas. Então, eu espero ter colocado algumas incógnitas aí na cabecinha de vocês, para que vocês aí no futuro possam desenvolver essas confabulações aí do direito, da tecnologia. Quando estiver assistindo um filme aí de inteligência artificial, de ficção científica, lembrar da minha fala, que eu ficarei muito feliz. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que seu microfone está mudo, Ilo. Acho que continua mudo. O meu, você está me ouvindo, Priscila? Ah, tá. Continua mudo. Oi, e agora? Ah. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer a professora Priscila aí pela apresentação. Eu não sei se você sabe, Priscila, mas eu trabalhei em algum tempo prestando serviço para escritórios de advocacia, e é uma área que eu gosto bastante. Então, na realidade, eu acompanhei muito da informatização dos escritórios, né? Eu peguei aquela transição em que eles estavam deixando a máquina de escrever e indo para o computador, criando 15 mil documentos do Word, aí vinham ações semelhantes, basicamente mudava o nome no Word lá, e o resto da ação estava igual, e copiava e colava e ia embora, né? Eu peguei muito disso, eu conheço um pouquinho dessa parte aí, né? Vou abrir aqui para as perguntas, mas assim, eu tenho pelo menos umas 6 aqui. Então, por favor, pessoal, quem puder fazer, quiser fazer as perguntas, estamos aqui à disposição. Eu até vi o Hernani aqui perguntou, né, como a inteligência artificial e o direito têm trabalhado em prol da pessoa com deficiência. O Hernani é aluno meu aqui da engenharia de computação, tá?
Ah, que legal. Hernando, obrigada aí pela sua provocação. Na verdade, nós temos que enfrentar, como eu disse, né, o direito, infelizmente, é uma ciência que sempre olha no retrovisor. Então, assim, muitas das vezes a inteligência artificial ela está muito à frente do que o próprio direito está. Nós tivemos uma reforma recente no Estatuto da Pessoa com Deficiência, para realmente para dar principalmente a ela, né, às pessoas, todas as pessoas com deficiência, e é interessante que quando a gente analisa a normatividade, a legislação, a gente tem uma falsa ideia de que deficiência seriam somente aquelas visíveis ao olho nu, né? Às vezes a gente olha uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa que tem uma deficiência que a gente consegue bater o olho e perceber. E, na verdade, não. Existem muitas deficiências, inclusive com prerrogativas, inclusive no mercado de trabalho, né? De terem vagas específicas para pessoas com deficiência. Mas, assim, ao meu sentir, a inteligência artificial ela está muito mais avançada para a pessoa com deficiência no tocante às áreas da ciência da saúde, tá? De ajudar essas pessoas no tocante à sua deficiência, por exemplo, uma mão eletrônica, a pessoa, né, tem uma deficiência em relação ao braço, do que no próprio direito. Então, assim, quando você me pergunta assim, a IA no direito, como a IA tem trabalhado em prol da pessoa com deficiência no campo do direito, isso é muito incipiente. A gente não tem visto nenhuma investida nesse sentido, em relação ao direito em si, mas muito mais, ao meu ver, né, a IA ela está ajudando em outro viés, né, no viés aí na saúde mesmo, né, na parte da medicina, avançando para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, tá? Se eu não me fiz clara, pode ficar à vontade, viu? Para provocar, para perguntar. Acho que pode habilitar o áudio também, se preferirem, né? Para fazer a pergunta também, fique à vontade. O Bernardo também comentou aqui. Pode responder, Ilo? Pode. Vai lá. Então, o Bernardo, justamente, essa questão de manipulação, né, de decisões é muito discutido, né? E assim, quando você me pergunta, tem algum recurso para impedir essa manipulação? Olha como que é complexo, né? Primeiramente, nós temos dois pontos que a gente precisa ponderar. Primeiramente, existem recursos, né? O nosso sistema jurídico, ele é um sistema que ele é realizado justamente para ter fiscalidade, né? Existe uma tendência de que todas as vezes que a decisão ela for uma decisão, como que eu posso dizer, uma decisão que não, da qual não cabe recurso algum, não tem uma instância superior para revisitar essa decisão, a chance dessa decisão ser arbitrária é muito grande, concorda? Imagine, por exemplo, vamos falar aqui do nosso contexto, né? Que um professor, ele corrige uma prova sua e você não concorde ali com a metodologia que foi utilizada e você não pudesse reclamar com ninguém. Isso não geraria, de certa forma, aquela ideia de que há uma possibilidade de ter uma arbitrariedade em relação a essa decisão? Então, nós temos recursos para questionar qualquer decisão judicial, seja ela proferida, né, na íntegra por um juiz humano ou como aquele caso da decisão do Sócrates, ela é recorrível, aquela decisão que ele fala assim, eu não conheço do seu recurso, tá? Você não conhece do meu recurso, é uma decisão que ela foi assinada por um juiz, né? Obviamente, embora ela tenha sido produzida como fruto da inteligência artificial, mas ela foi assinada por um juiz e ela vai caber recurso. Então, uma coisa é a gente separar assim, qual recurso nós estamos a dizer? Eu posso questionar a decisão, eu posso pedir para uma instância superior reanalisar aquela decisão, perfeito, se eu não concordar. Agora, quando você me traz a questão seguinte, está tendo uma manipulação, aí eu vou dizer o seguinte, vou trazer, esquece a questão da IA, vamos pensar decisões físicas, porque isso é difícil de nós fazermos essa fiscalidade até das decisões proferidas pelos juízes humanos, vamos dizer assim. Então, nós temos corrupção no judiciário. Tem juiz que vende sentença, né? Então, quando você fala assim, de manipulação, uma decisão manipulada, por exemplo, é uma decisão em que o juiz, nós temos as chamadas lides simuladas, né? Tem o juiz, por exemplo, que fala assim, eu vou julgar a favor dessa parte aqui porque eu estou recebendo uma vantagem, ou porque
eu vou dar um exemplo de lead simulada, tá? Digamos que com a participação ou não do juiz, tá? Mas só para você entender que foi uma decisão manipulada. Imagine uma empresa, né, que ela está com muitas dívidas e tudo mais, e ela quer fraudar esses credores, e aí ela pega um funcionário de confiança dela e fala o seguinte: olha, nós vamos fazer eu vou te mandar embora, uma lead simulada, é tudo de fachada, que você é da minha confiança, você vai ajuizar uma ação trabalhista em meu desfavor, nós vamos fazer um acordo na Justiça do Trabalho e você vai receber esse dinheiro lá na Justiça do Trabalho e depois você vai me devolver esse dinheiro, né? Você vai ficar com uma parte, você vai me devolver. É uma forma de lavar o dinheiro dentro da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque aí você pega um crédito preferencial, que é o crédito trabalhista, e você frauda os outros credores. Aí, quando os outros credores vierem te cobrar, por exemplo, você vai falar o seguinte: não, eu não tenho dinheiro mais, paguei tudo na esfera trabalhista. Mas, na verdade, você recebeu isso de volta nos bastidores, por exemplo, né? Ou Até, terceiros laranjas, né? Vulgo até laranja. porque, até porque na esfera trabalhista, né, ela tem prioridade sobre os outros, né? Sim, é um crédito preferencial, justamente, assim como os fiscais. Então, Bernardo, isso é difícil de nós. Hoje nós temos o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que ele faz toda a verificação administrativa, de aplicação de sanções administrativas aos magistrados que estiverem, vamos dizer assim, manipulando a decisão. Agora, quando você pergunta no campo da IA, isso fica muito mais complexo, porque, de certa forma, se alguém está a manipular, é a máquina. Quem eu vou punir? Como eu disse, eu vou punir o Não, mas programador. aí entra um outro problema, que aí já entra um pouquinho para nossa área aqui, né, que é o seguinte: o que é a IA? Basicamente, ela toma decisões baseadas em padrões. Uma chance que você tem, por exemplo, de manipular uma IA seria você entupir ela de padrões errados, vamos falar assim. Então, essa é uma maneira que você tem, porque ela vai pegar aquilo ali, trabalhar e tentar te devolver um resultado baseado em conhecimentos passados, né? Vamos pensar assim. Então, é uma maneira que você tem de fraudar uma IA, né? Isso. Mas aí, desculpa, Ilo, vamos tentar, então, engrossar um pouco a massa crítica aqui da coisa. Interessante, né? Que eu estou vendo essa pergunta do Bernardo aí, assim, acho que dá mais uma hora, pelo menos, para a gente conversar aqui algumas coisas. Concordo plenamente com o que o Ilo falou, né? Isso aí pode ser uma coisa na origem, né, de programação, por exemplo, da IA, e ainda tem alguma outra coisa que pode acontecer em termos de manipulação, entre aspas, eu estou colocando assim, que é uma invasão do sistema, né? A gente estava conversando um pouco assim em paralelo, concomitante à apresentação da professora Priscila aí, em um grupo que a gente participa, né, Ilo? E as pessoas, assim, um pouco discutindo, assim, se há sistemas 100% seguros. E não há, né? Você mesmo pontuou isso lá, né? Não tem os sistemas 100% seguros ou 100% confiáveis. Seja por uma questão que eu estou dizendo, originalmente, de concepção mesmo dele, da programação, algoritmos errados, etc., e seja também por alguma questão mesmo de invasão. Veja bem, não é o tema do assunto aqui, mas olha a polêmica que dá até hoje uma questão de eleição por urnas eletrônicas no Brasil. Né? É confiável? Não é confiável? Por que não seria confiável? Planta-se uma confusão mental também, e ainda tem fake news, né, no meio da história, que assim, o eleitor ele já vai todo desconfiado de um processo, porque você tem uma urna eletrônica ali que não se sabe como ela é programada, até onde vai o sigilo dos dados, se o seu voto realmente ele ficou registrado, identificado que foi você ou não foi, né, se ele é suscetível, então, a essa invasão, né, de hackers, por exemplo, enfim. O Bernardo fez uma perguntinha aí que dá para a gente discutir muitas coisas, né? Bom, não sei se eu abri o leque demais, vocês me desculpem, tá? Não, mas eu acho que é isso, né, Priscila, que a gente tem que discutir, né? Eu acho que são essas coisas que fazem a gente criar aplicações melhores, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, é igual eu falei, assim, né? Eu já conversei com muito advogado, já prestei muito serviço para escritório de advocacia, né? E aí um caso me chamou a atenção, que, por exemplo, nessa questão de tentativa por exemplo, cada juiz tem uma cabeça, né? Até uma coisa que
eu sou leigo nesse assunto, eu só vejo, né, estudo bastante assim, vejo muita reportagem, mas uma crítica que se tem ao STF, por exemplo, é que se você tiver dois casos semelhantes, se um cair na mão do juiz X, ele vai decidir de uma maneira, se cair no juiz Y, ele vai decidir de outra maneira. Mas aí entra aquela questão, né? E a jurisprudência, onde que entra nisso? E aí eu vou citar um caso aqui de advogados, por exemplo, que eles entram com a ação múltiplas vezes, aí ele entra com a ação, cai no juiz X, ele desiste da ação, aí entra de novo, aí vai no sorteio lá no cartório, e, né, e para cair, até cair naquele juiz que ele acha que vai dar a decisão mais adequada, né? Então, eu acho que um algoritmo de inteligência artificial ele poderia detectar isso, né? E detecta hoje, Detecta hoje, né? Isso de fato acontecia muito no passado, quando nós tínhamos autos físicos, principalmente, né? Porque era difícil essa fiscalidade. E, na verdade, quando você fala essa questão, isso eu falo que é a pergunta de milhões do direito, né? Aquela ideia de que cada cabeça é uma sentença, e assim, ao mesmo tempo que nós desejamos que nós tenhamos uma certa, em termos de segurança jurídica, isonomia, o desejável é que nós tivéssemos, né, uma decisão, por isso que a gente tem vislumbrado, né, uma enxurrada assim de metodologias normativas, né, com auxílio da IA, para poder criar padrões decisórios, para justamente criar o que você trouxe aí da jurisprudência dominante. Então, hoje nós já temos súmulas, nós temos vários mecanismos no sentido de falar o seguinte, olha, mais ou menos assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Na verdade, a ideia não é falar assim, cada ministro do STF, o STF não são 11 tribunais diferentes, né? Tanto que existem causas que precisam ser julgadas pelo plenário, pelo pleno, né? E aí vai vencer, aí o melhor argumento, né, Marco? Como eu falei, não estou falando de ditadura da maioria aqui não, viu? Mas assim, aquela ideia do voto, né? Os votos vencidos, né? Acabam sucumbindo ao voto prevalente, né? E aí este passa a ser o entendimento do tribunal, mesmo que hajam discordâncias, né? Então, assim, o entendimento do tribunal X é qual? O STJ pensa como neste assunto, e aí nós já temos esses temas repetitivos, as súmulas, justamente para tentar fazer isso, para criar padrões decisórios e para haver um tratamento mais isonômico e não gerar essa insegurança jurídica que gera, né? Mas assim, mas ainda existe, por exemplo, porque assim, até o processo chegar lá no órgão de cúpula, né? Ele demora. Então, por exemplo, digamos aqui na comarca de Arcos, né, onde eu atuo, são 2 varas. Se meu processo cair para a primeira vara, eu posso ter uma decisão num sentido, para a segunda vara em outro sentido. Até que eu consiga uniformizar, eu tenho que fazer recursos sucessivos até chegar lá em cima para poder ter o padrão decisório a nível nacional, por exemplo. Mas aí você falou da súmula vinculante, né? É isso que eu tento entender. Por exemplo, se eu tenho uma súmula vinculante lá no STF, lá no processo, quando eu entro com o processo no juizado especial, na vara, primeira vara, por exemplo, de Arcos, né? Eu já não poderia ter isso numa triagem automática, né? Entendeu? Então, por exemplo, e às vezes o negócio chega lá em cima, e aí fala, não, isso aqui já tem a jurisprudência disso, né? Isso, aí assim, o que a gente avançou nesse sentido, sabe? O nosso código anterior, ele era de 73, ele não tinha tantos mecanismos nesse contexto, até porque nem tinha súmula vinculante ainda, né? Ela foi introduzida com a emenda constitucional 45 de 2004, né? A partir de 2005 que a gente começou a ter essa ideia da decisão vinculante. Mas olha só que interessante, depois que a gente teve uma reforma na nossa legislação, que foi em 2015, já tinha tido algumas reformas, em 2015 ela foi muito acentuada, ela gerou essa possibilidade, tá? Não do processo, o processo só morre no início, e aí o uso da IA é muito importante quando o seu pedido é contrário à súmula. Aí por exemplo, se você fez um pedido contrariando uma súmula vinculante, aí seu processo é barrado na porta, vamos dizer assim.
Aí o juiz pode proferir um julgamento que a gente chama julgamento liminar de improcedência. Então, ele já julga improcedente o seu pedido de cara. Fala assim, o que é isso? Você está pedindo um negócio aqui que o STF decide o contrário do que você está pedindo, tá? Então, nesse sentido, já existe no sentido oposto. Mas quando o seu pedido está em consonância com a súmula, o juiz de primeiro grau, ele vai fazer o juízo de valor dele, por quê? Aí que tá, assim, eu acho que o direito é muito dinâmico por isso. Porque, na verdade, é preciso ter uma análise do caso concreto para verificar se o seu caso se amolda à súmula. Não basta o advogado virar e falar assim, o meu caso é idêntico da súmula. O juiz tem que apreciar. O juiz tem que falar, peraí, deixa eu ver se o caso que o Will apresentou realmente é um caso em que aquela súmula que foi suscitada, ela vai ser aplicável. Se o juiz de primeiro grau falar assim, não, é aplicável a súmula, então a gente já teve uma primeira instância e já te deu o ganho de causa, vamos dizer assim, e a fundamentação da decisão do juiz é a súmula, com base na súmula, perfeito. Se eu, que sou a parte contrária, recorrer, aí meu recurso não é recebido. Então, eu sou barrada na segunda instância. Porque fala assim, não, você está recorrendo de um negócio aqui que vai... Então, assim, hoje não precisa mais chegar lá em cima, na terceira instância, mas pelo menos uma instância é preciso. Por quê? Porque é preciso fazer a análise do caso concreto justamente, senão ia ficar muito automático, não ia ter essa análise das peculiaridades. Deixa eu fazer uma outra provocação aqui, baseada no Claro. que eu conheço um pouquinho do direito. Dosimetria de pena ou de uma ação, né? Olha só, você tem lá um caso, por exemplo, de pensão, né? Pensão alimentícia. Divorciou, tal, separação, não sei o quê, e aí? Por que para o cara ele ou vai pagar um salário mínimo, para o outro vai ser 10, né? E será que o algoritmo de IA, como é que ele ia... Eu estou indo para um outro lado, tá? Muitas vezes a pessoa que vai pagar a pensão, ela oculta bens, né, para falar que não tem. Mas a partir do momento que a gente tenha um ambiente onde você tem, por exemplo, lá no Open Finance, né, você tem a questão de você poder compartilhar as informações financeiras com o banco, né? a, a, a hora que o juiz quebra isso aí, ele já tem na mão todos os dados para poder pegar. E agora imagina o algoritmo já faz isso automaticamente, né? Então, assim, eu tô pensando aqui, como é que funciona essa dosimetria nesse caso? Será que a gente poderia ter um juiz para fazer essa dosimetria automática? Então, na verdade, olha só, você trouxe várias questões assim, que a gente pode dialogar. Primeiro, questão de alimentos. Qual que é o parâmetro que o juiz, e aí eu não sei como programaria uma máquina para exercer esse juiz, porque depende de análise de provas, de caso concreto, uma análise probatória muito profícua. Qual que é o binômio que o juiz ele tem que observar para efeito de fixar o valor da pensão alimentícia, que é um critério chamado necessidade versus possibilidade. Esse binômio ele tem que estar assim. A necessidade da criança é presumida. A necessidade básica de uma criança é presumida, tá? Mas existem casos, por exemplo, que se demonstra que a necessidade da criança, ela suplanta o que a gente chama de padrão. Então, por exemplo, tem uma criança, digamos, num casamento, igual você falou, assim, um divórcio. A ideia do juiz é sempre observar a manutenção do padrão de vida que aquela criança tinha. Se aquela criança estudava escola particular, fazia inglês, ela tinha aquele padrão. O fato dos pais se divorciarem, em tese, não pode gerar uma queda, uma ruptura nesse padrão, se a possibilidade do genitor se mantiver a mesma. Então, assim, não estou dizendo que é só o pai que tem que pagar, porque, na verdade, por exemplo, se você fala assim, uma pensão de 10 mil, eu tenho que provar que gasta 20 mil com a criança por mês, que é 10 mil para cada. A ideia é ter né, a obrigação, ela se divide e dilui entre o genitor, né, o pai e a mãe, os genitores. Agora, uma outra circunstância é a seguinte, você perguntou assim de dosimetria da pena, né? Existem os casos lá que o juiz, por exemplo, crime de homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. Como que o juiz coloca assim nesse patamar de 6 a 20 anos? Como que ele faz esse meio termo, né? Neste caso, a legislação permite que ele haja com equidade. Esse é um juízo de equidade, onde ele vai analisar uma série de circunstâncias. Aí nós temos
as causas de aumento e diminuição de pena, nós temos questões relacionadas aos majorantes, né, atenuantes da pena, tudo isso é considerado para mudar a pena base. Mas a pena base, o juiz vai arbitrar de modo um pouco subjetivo, de acordo com as circunstâncias do caso, dependendo daquela análise. Então, assim, é neste sentido que a gente teria aquela ideia do hard case. São casos mais complexos que a gente precisa de uma análise de provas, de uma análise mais profícua do caso concreto, né? Uma criança com autismo, né? Eu tenho aqui no escritório algumas demandas dessa estirpe. Lógico que a necessidade de uma criança com autismo, elas são diferenciais em relação a uma criança que não tem essa condição. Então, assim, isso tudo vai influenciar, e aí cabe às partes construírem o argumento para poder influenciar o decisor. O que eu acho mais complexo é isso. Por exemplo, quando a gente debate no processo, a gente debate argumentos. E a gente advoga a tese de que, na verdade, a sentença ela não é construída solitariamente pelo juiz. Inclusive, esse é o objeto central do meu livro. A gente defende que o juiz ele não constrói a decisão sozinho. As partes elas auxiliam o juiz o tempo todo a construir essa decisão, em contraditório, ou seja, não, entregou uma prova aqui, eu abro vista para a parte contrária se manifestar daquela prova, isso vai sendo construído. Então, chega lá na frente, a decisão ela não vai ser assim, igual tirar coelho da cartola como um passe de mágica, em que o juiz vai simplesmente falar o seguinte, ou a máquina fala assim, não, aqui de acordo com o que eu selecionei dos argumentos, peraí, como que foi essa seleção? Qual argumento foi o vencedor? Foi o melhor argumento? Porque o melhor argumento para nós do direito é o argumento que contempla, primeiro, a questão probatória, não basta falar, argumentar, eu tenho que ter, peraí, esse argumento tem prova que sustente ele? Porque se não tiver, ele pode ser considerado um argumento obsoleto. Né? Eu costumo dizer assim, papagaio fala, né? No processo, não basta falar e ficar lá falando, eu tenho que falar e provar. Então, Igual a delação sem prova, né? Delação sem prova. Isso, então, assim, a minha maior dificuldade, assim, aí como, né, não sendo da área de vocês, é como um algoritmo, ele vai fazer a análise probatória. Por exemplo, ele vai analisar uma perícia, ou ele vai analisar o depoimento de uma testemunha e vai falar assim, essa testemunha, ela falou isso aqui, e a outra testemunha? Como que eu vou confrontar? Não, a testemunha falou num sentido, a outra testemunha falou em outro sentido. Como que esse programa ele vai conseguir exercer esse juízo que a gente chama de juízo valorativo? Porque o juiz humano, ele exerce um juízo de valor em relação à análise concreta, específica daquele caso. E aí entra uma coisa curiosa, porque a gente tem alguns algoritmos de IA que eles fazem a chamada análise de sentimento, né? E aí, às vezes, tem um caminho por aí para fazer um pré-julgamento, né? Uma pré-análise. Eu acho que a ferramenta a gente tem, né? Eu costumo falar que na computação a gente tem as soluções, a gente não tem o problema. Quando a gente tem um problema, a gente consegue pensar computacionalmente em como resolver, né? E isso eu acho bem legal. Uma outra coisa, só liberando aqui, gente, quem quiser perguntar, pode perguntar. Se deixar, eu vou ficar falando aqui também a noite inteira. E, professor, eu acho que uma coisa interessante é como que eu faço uma decisão, por exemplo, que é baseada em usos e costumes, né? Então, é uma outra coisa, né? Porque um juiz do Nordeste ele tem uma certa vamos falar assim, uma certa maneira de decidir é diferente de um juiz do Rio Grande do Sul, né? Então, apesar da jurisprudência ser a mesma, às vezes algo passa mais, é mais aceito, por exemplo, num estado do que em outro, né? Isso. Então, na verdade, assim, a ideia no ponto da abstrato, né, sem analisar essa questão, essas peculiaridades, é justamente aquela questão que eu mencionei. O juiz ele não precisa ser neutro, né? Um juiz que está inserido culturalmente em um determinado contexto, ele pode ser influenciável em relação a isso, no tocante à sua decisão?
Lógico que pode. A gente não pode ser também leviano e falar assim, não, né? O juiz, a partir do momento, eu costumo dizer para os alunos, assim, a partir do momento que ele passou e foi aprovado no concurso, ele esqueceu tudo que ele viveu, de onde ele veio, o seu passado. Não é, lógico, não se exige isso do magistrado, mas isso não pode transparecer na decisão, porque, na verdade, a gente tem mecanismos legais que orientam como que o juiz deve fundamentar a sua decisão de maneira constitucionalmente aceita. Então, por exemplo, só a título de exemplificação, nós tivemos decisões polêmicas nesse sentido, quando o juiz deixa externar na fundamentação, no plano decisório dele, um sentimento ou uma ideologia ou alguma coisa da forma como ele pensa, e isso veio para o campo decisório. E aí gerou problema, gerou processo, inclusive, no CNJ. Enfim, então, digamos, né? Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Nós tivemos, eu tenho essas decisões, depois se vocês quiserem eu mando, né? Uma decisão até muito engraçada, assim, quando a gente faz a leitura dela. Nós tivemos uma decisão em que o juiz, um juiz do juizado especial, ele fundamentou a decisão dele com base no que ele pensava acerca da matéria. Então, por exemplo, só para vocês entenderem resumidamente, essa eu convido Lisa a leitura, tá? Porque ela é cômica, assim. Seria mais ou menos aquela seria cômico se não fosse trágico, sabe? É mais ou menos isso. O que acontece? Foi uma briga, né? A ação, ela, resumidamente, foi ajuizada uma ação por uma... Peraí, já que eu falei dela, deixa eu mostrar só um pedacinho dela aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Senão vocês vão falar assim, não é possível que o juiz fez isso, que a Priscila está dizendo. É rapidinho aqui, só um minutinho. O que acontece? Eu vou resumindo aqui o caso. Ela trata-se de uma decisão que foi uma ação que foi ajuizada, tá? O rapaz, ele traiu a mulher, tá? Só para vocês entenderem. Ele traiu a mulher, tá? E a outra pegou. E aí teve uma briga, e aí essa briga dessa pessoa foi parar no judiciário e a pessoa ajuizou a ação justamente dizendo que queria danos morais em virtude daquela briga que teve, né? Enfim. E aí o juiz, ele começa a fundamentar a decisão. Vocês estão vendo a decisão aí? Tá, aí eu vou passar ela rapidinho, vou pegar só um ponto aqui, como que o juiz fundamentou, tá? A decisão dele. Quer ver o ponto que eu acho mais polêmico? É esse aqui, quer ver? Peraí, deixa eu pegar aqui. Aí, o que acontece? O juiz começa a dar conselho para o cara, no meio, para outra que nem era parte, que era a pessoa lá do homem, né? Porque eram duas mulheres brigando lá por causa do homem. E aí ele começa a falar, aqui, quer ver? Aqui, ó. Ele fundamenta assim, ó, que no dia dos fatos, o Nilson estava lá na casa da Maria José arrumando uma boia, enquanto a Evanildes ligou para ele. Mas ele nem para dizer que estava numa pescaria com os amigos, foi logo entregando que estava com a rival. Eita, sujeito despreocupado. Também tão disputado que é pelas duas moças, que nem se lembrou de contar uma mentirinha dessas que a gente sabe que os outros contam nessas horas só para enganar as namoradas. Talvez porque hoje isso nem seja mais preciso, como era no meu tempo de pescarias, novas leis de mercado. Foi logo dizendo na bucha, na cara limpa mesmo, como fez na audiência, que estava lá com Maria José, mas só arrumando uma boia dela. E a Evanildes não gostou da história e foi lá tirar satisfação com a ladrona de namorado, pois isso não é coisa que se faça, tá? Então, gente, eu só li um pedacinho, depois eu divulgo assim, mas é só para vocês verem assim, isso foi a fundamentação de uma sentença judicial, né? Para vocês verem, vocês estão vendo o timbre do judiciário, isso é público, tá? Então, assim, eu não estou cometendo nenhum. Quem é daqui do interior, o Marco já morou aqui em Arcos, vai saber disso. Olha aqui o que ele fala, Marco, no finalzinho, olha. Quanto ao Nilson, olha o conselho que ele dá para uma pessoa que sequer era parte no processo. Isso aqui causa assim, absurdo, né? Processualmente falando. Considerando o aspecto pedagógico das sentenças judiciais, caso ele tome conhecimento da sentença,
recomendo que ele tome juízo. Quando estiver na casa de uma e a outra ligar para ele, ao invés de falar a verdade, recomendo que ele diga que está na pescaria com os amigos. Evita briga, litígio, quipropró, e não tem importância nenhuma, isso não é crime. Pode passar depois lá no Traíras, que é um restaurante que tem em Divinópolis, comprar uns lambarizinhos congelados, daqueles de rabinhos vermelhos, e depois no ABC, que é um supermercado aqui da nossa região, viu, gente? Comprar umas latinhas de Skol e levar para outra. Ela vai acreditar que ele estava mesmo na pescaria, trouxe até peixe. Além disso, ainda sobraram latinhas de cerveja da pescaria. Não queira sair de fininho da próxima vez. Se tudo der em fuzuê ou muvuca, isso é feio, muito feio. Fique esperto, da próxima vez que você fizer isso, você será condenado por danos morais. Então, assim, ao invés de sair de fininho, como se nada tivesse acontecendo, vê se bota ordem no banzé das moças. Isso foi a fundamentação da decisão judicial, tá vendo? Então, assim, é nesse nível. Assim, eu só trouxe o caso para exemplificar que, assim, isso não... por exemplo, mesmo que essa fosse o sentimento dele, que ele agisse assim se fosse com ele, jamais poderia externar a decisão. Isso no plano da fundamentação da decisão. É nesse sentido que a gente critica essa questão. Só por fim, quando você estava comentando na sua pergunta, você chegou a falar dessa questão patrimonial, do cruzamento de informações. Nós temos hoje, né, tem sido muito festejado, inclusive no campo do direito, essa ferramenta chamada Sniper, que é uma ferramenta que agora está já em uso, foi implementada pelos tribunais para fazer o cruzamento de todas as informações patrimoniais. Então, faz o cruzamento da Receita Federal com outros bancos de dados, justamente para ficar mais fácil de achar bens dos devedores, né? Porque a execução é um processo muito moroso para o credor. O credor tem que ficar, tipo, achando bens, indicando bens para penhorar, e aí, nesse sentido, essa ferramenta, ela, com o uso da tecnologia, tem sido muito... Ainda está incipiente, né? Recente isso, né? O Sniper, mas tem sido muito apostado muito nessa ferramenta no sentido de otimizar aí as execuções. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está finalizando aqui o tempo do IC Talks. Priscila, só para falar, uma curiosidade, a Estônia é um dos primeiros países a informatizar totalmente o sistema de saúde. Então, você vai no médico, a farmácia já sabe o que você vai tomar e já te prescreve o medicamento, a receita, tudo digital, né? Então... Olha só que legal. E aí, só porque você falou isso, olha que interessante. Aqui no Brasil, por mais que nós ainda não tenhamos esse avanço, mas nós já tivemos casos em que o INSS, por exemplo, indeferiu o benefício previdenciário por fazer o cruzamento das informações com os dados farmacêuticos, por exemplo. Porque um dos aspectos é a questão da doença ser pré-existente. Então, por exemplo, a pessoa entra lá com pedido de auxílio-doença perante o INSS, por exemplo. Aí o INSS faz uma varredura nesses dados, assim, não, mas desde 98 que você compra remédio para essa doença, então você já tinha essa doença muito antes. Então, isso, inclusive, tem sido utilizado, assim, lógico que de maneira muito incipiente aqui no nosso país, porque ainda não há toda essa informatização, mas acredito que lá na Estônia também toda essa informatização ela oportunize esse tipo de fiscalidade também. Eu até vi que eles fazem lá uma verificação pelos sistemas de satélite dessa questão, por exemplo, o agricultor recebe um benefício lá para plantar. É um incentivo lá, tanto para poder plantar, para incentivar a agricultura familiar, por exemplo. Aí, via satélite, faz o monitoramento para ver se ele plantou. Então, assim, não é feito mais com fiscais, pessoas físicas, né, indo em loco. Então, mostrou, assim, que eles têm uma economia muito grande nesse sentido, né, Legal. A Estônia, inclusive, ela tem o passaporte virtual, né? Então, você pode virar um cidadão estoniano, abrir uma empresa e começar a trabalhar de lá para o mundo inteiro, para a Europa, principalmente, né? Entendi. Obrigada, viu, Marco? Obrigado, mãe. Vai cuidar do seu pequenininho lá, que eu tô doida para conhecer. Também. Obrigada, né, a todos por terem me ouvido, né, arduamente por mais de 1 hora, né? Acho que já falei mais de 1 hora e meia. Então, assim, agradeço, né, a todos aí pela oitiva. Professora, mais uma vez, muito obrigado por participar do IC Talks aqui. Estamos de portas abertas, sempre que quiser falar desses temas legais aí, é só
Só falar para a gente aqui que a gente arruma um horário, um espaço e um público aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre essa área. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, boa noite, obrigado. Perguntas podem mandando aqui no chat, aí a gente pode depois compartilhar aí com a professora Priscila, tá bom? Boa noite, Bernardo, Luciene, Cássio, todos os demais, né, que não puderam ficar até o finalzinho. Agradeço demais, assim, a presença e estou à disposição, né, para continuarmos dialogando aí em outros ambientes, inclusive, tá? Pessoal, boa noite, então. Vou parar a gravação aqui. Ela vai estar disponível na página do sei.pucminas.br/talks. Tá? Boa noite, um abraço a todos. Mais uma vez, Priscila, muito obrigado. Obrigada, Ilo. Boa noite.